Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo vamos falar sobre spindles, variadores de frequência e tudo o que precisam saber para tirar o melhor aproveitamento das vossas máquinas ferramentas de desbaste, sejam elas routers CNCs ou qualquer outro tipo de máquina ferramenta com finalidade de desbaste, uma vez que acho que esse é o conceito importante de se reter. Quando nós estamos a falar de máquinas ferramentas de desbaste, nós estamos a falar fundamentalmente de uma estrutura mecânica que numa primeira abordagem pouco importa se tem 3, 4, 5 eixos, se é uma máquina com 200 kg ou com 5 toneladas, independentemente da velocidade de deslocação dos eixos. Nós estamos a falar então de uma estrutura mecânica que tem como finalidade principal movimentar uma ferramenta acionada, e então é esse acionamento dessa ferramenta que vai ser aqui o alvo do nosso vídeo, uma vez que existe nesse momento uma vasta gama de disponibilidades de opções no mercado. Existem spindles, nesse caso esses tais spindles chineses com arrefecimento a ar ou água, existem tupias, existem já alguns kits também com motores de escova, motores DC de escova, apesar de que acaba por ser aqui um pouco mais restrito a nível de potência disponível, mas também existe para algumas aplicações. Iniciando aqui com esse spindle, por exemplo, que acaba por ser os dois, o tipo de spindle que eu tenho nas minhas duas fresadoras, arrefecimento com arrefecimento a ar. Esse é um spindle de 2,2 kW, o que eu utilizo na minha fresadora MP4 é um spindle semelhante a esse, mas com 4,5 kW de potência. Os dois são arrefecidos a ar, e isso quer dizer que o próprio eixo, quando gira, essa própria árvore aqui que suporta a ferramenta quando gira, faz movimentar aqui um pequeno ventilador, uma ventoinha no topo desse motor, e então faz o ar deslocar aqui através do motor e tem como finalidade arrefecer o motor. E então também existe, não tenho aqui para mostrar, mas existe também motores semelhantes a esse com arrefecimento a água. Eu vou fazer aqui uma paragenzinha e antes de avançar aqui para os outros tipos de motores, porque realmente o arrefecimento nesse tipo de spindles, seja ar ou água, é fundamental, porque de outra forma as coisas vão correr muito mal e muito rápido mesmo. Um motor desse sem ventilação forçada ou sem arrefecimento forçado queima ao final de alguns minutos de funcionamento. Isso tem a ver com a própria construção mecânica do motor em si, ou seja, são motores de alta rotação, ou seja, independentemente de quão bons os rolamentos possam ser ou da boa qualidade dos rolamentos, o atrito gerado realmente é bastante elevado, ou seja, uma grande parte da energia que é introduzida nesse motor é transformada em calor. Também devido ao fato de que esses motores são motores de indução de dois polos, mas com um rendimento péssimo, e isso eu já tive a oportunidade aqui de fazer alguns testes com analisadores de energia, e realmente o rendimento, o fator de potência desse tipo de motores, seja com arrefecimento a ar ou a água, é muito baixo, e isso realmente faz com que haja aqui grandes perdas elétricas transformadas em calor, e realmente o arrefecimento desses motores é fundamental. E isso é uma pequena limitação desses motores, uma vez que principalmente nos motores com arrefecimento a ar, nós não podemos utilizar esses motores com muito baixa rotação. Quando estou a falar muito baixa rotação, abaixo dos 12.000 RPM já é uma zona arriscada de utilizar um motor desse, porque como o próprio ventilador é acionado pelo motor aqui pelo eixo da árvore da ferramenta, se o eixo da árvore gira a pouca velocidade, o ventilador gira a pouca velocidade, obviamente, e a quantidade de ar que atravessa esse motor é baixa, o motor aquece de forma muito rápida mesmo, e há um grande risco de queimarmos o motor. Então, um dos pequenos erros que por vezes as pessoas podem cometer, principalmente os iniciantes, é reduzir muito a velocidade de corte do motor com a finalidade de poupar a máquina ou de algum receio, mas esqueçam essa abordagem com esse tipo de motores. Isso é mesmo para evitar. Esses motores são, principalmente os com arrefecimento a ar, são desenvolvidos para um trabalho ali a partir dos 12.000 até a velocidade nominal, 12.000 RPM até 18 ou 24.000 RPM. E quanto mais rápido girar, obviamente mais ar vai forçar através dele e vai fazer com que arrefeça mais rapidamente. Por outro lado, existe para essas mesmas estruturas assim de spindles com arrefecimento a água, e esses têm assim algumas vantagens a nível de arrefecimento, porque o arrefecimento é independente da velocidade que o motor gira. E nesse caso já se pode utilizar esse tipo de motores com arrefecimento a água a velocidades um pouco mais baixas.
talvez aí 7, 8, 10 mil RPMs. Alguns trabalhos que se pretenda executar, ou mesmo trabalhos de furação que se queira velocidades mais baixas, já se pode utilizar. Contudo, esses motores de indução, principalmente quando são controlados com variador de frequência escalar, ou seja, com o modo VF, tem um binário abaixo da rotação, talvez quase insignificante, ou seja, quanto mais baixa for a rotação, mais fraco será a potência ou a força com que a ferramenta gira. E realmente, então, se nós abaixarmos muito a velocidade, o que vai acontecer é que o motor vai parar e vai bloquear, e também se não estivermos muito próximo da máquina, obviamente vai haver danos na ferramenta, danos na própria máquina ou até no próprio conjunto, variador e motor. Então realmente esse tipo de motores tem aqui uma gama de utilização de velocidades que deve ser respeitada para evitar aqui pequenos danos. E ainda sobre esses tipos de spindles, existem aqui várias dimensões de porcas e pinças para segurar aqui as ferramentas. Por exemplo, eu tenho aqui 3 modelos diferentes que eu utilizo aqui na minha oficina. Esse é um modelo ER20 que tem aqui diâmetro nominal de ferramenta de 1 mm até 13 mm. Existem modelos menores, o ER11, por exemplo, suporta ferramentas de meio milímetro até 7 mm. Depois tem aqui o ER25, que eu utilizo na minha MB4, que suporta ferramentas de 1 até 16 mm. Exato, 16 mm. Depois tenho aqui também um ER32, que também utilizo na minha MB4 quando utilizo outro tipo de cabeça ali do spindle, que suporta ferramentas de 2 mm até 20 mm de diâmetro. Isso, obviamente, a haste da ferramenta. Posso utilizar uma ferramenta com maior dimensão, mas a haste tem essas limitações para cada tamanho de adaptador nesse caso. Esses adaptadores são fixos, ou seja, essa porca é presa aqui na árvore através aqui de uma rosca, e isso abre aqui outro ponto em relação aos tipos de spindles disponíveis, que tem a ver com a troca de ferramenta. Ou seja, esses spindles possuem troca de ferramenta manual, ou seja, as ferramentas, no caso de serem necessárias mudar para o tipo de trabalho, ou mudar a ferramenta para o mesmo trabalho, é necessário fazer essa troca manualmente, e depois fazer a referenciação da altura da ferramenta em cada vez que eu troco a ferramenta, independentemente do tipo seja do tamanho, seja R16, 20 ou 32, ou 25 ou 32. Depois existem spindles com troca automática de ferramenta, o famoso ATC, Automatic Tool Change, que permite, mas isso também depois tem aqui um adaptador, pode ser um BT30, um BT40, ou seja, tem a ver com um cone que é utilizado para prender aqui a pinça ER, que acaba por depois ser acoplada no spindle, e isso permite uma troca mais rápida de ferramentas ou até mesmo uma troca automática. No caso de ter um rack com várias ferramentas expostas, é possível pré-programar a frisadora para fazer essa troca automática. Também existe essa vantagem no caso de serem utilizados spindles com troca automática de ferramenta. Para trabalhos comuns, ou onde não haja necessidade de uma vazão de trabalho tão grande, realmente acho que não há grande downside aqui na utilização de troca manual de ferramenta. Depois existem também então as tupias, que é aquilo que eu tinha dito também no início do vídeo, que também são utilizadas para fresadoras. Contudo, as tupias têm aqui, talvez, começando pelas partes menos boas, duas limitações. Uma delas tem a ver com o diâmetro da ferramenta que possa ser utilizada. A maior parte das tupias disponíveis no mercado possuem uma pinça, ou seja, essa pinça com limitação de no máximo 8 mm de diâmetro para a ferramenta, ou seja, a haste da ferramenta. Algumas começam com 4 mm, 4, 6, 6,65, 1 quarto polegada e por aí vai, mas a maior parte delas termina ali nos 8 mm. E o segundo ponto menos positivo das tupias é que a maior parte, quase todas as tupias disponíveis no mercado utilizam motores com escova, ou seja, requerem uma manutenção periódica. As escovas têm um desgaste, e principalmente quando nós estamos a falar de trabalho mais forçado, tem um desgaste rápido, o que vai obrigar a fazer manutenção da máquina de forma persistente para a substituição das escovas. No caso do motor ficar bloqueado,
algumas tupias não têm controle de corrente, e isso vai fazer com que o motor entre em curto-circuito, e se isso acontecer o motor vai queimar obviamente ao final de alguns segundos ou um minuto de estar bloqueado, ou seja, se houver alguma coisa que prenda a rotação do motor. Existem algumas vantagens, e talvez a mais evidente tem a ver com o fato de que as tupias não necessitam de um controle externo de acionamento, ou seja, no caso de utilizar um spindle desse, um spindle de troca automática de ferramenta, é necessário utilizar obrigatoriamente um variador de frequência para acionamento do motor, uma vez que a frequência nominal desses motores são frequências de 300 Hz, 400 Hz, o que está muito além das frequências utilizadas na nossa rede de casa, por exemplo, em termos de 50 Hz, 60 Hz, e obviamente depois a questão da própria tensão de acionamento também. Esse motor é um motor com tensão composta de 220 volts, e o que também nem sempre está disponível. Mas pronto, então as tupias têm essa vantagem, essa grande vantagem. É só enfichar aqui numa tomada e selecionar a velocidade que se quer utilizar e está mesmo pronto para funcionar. E sobre os variadores de frequência, o fundamental, sem dúvida alguma, é introduzir os parâmetros corretos do motor no variador de frequência, de forma a que na maior parte dos drivers com acionamento por escalar, ou seja, por relação VF, ou seja, há uma relação linear entre a tensão aplicada aos terminais do motor e a frequência aplicada, de forma a variar a velocidade de rotação do motor e garantir aqui o binário quase constante, ou seja, a força quase constante para toda a gama de velocidade do motor. Mas quando nós não introduzimos os parâmetros corretos, o que vai acontecer é que essa reta que é criada de forma imaginária dentro do variador de frequência para essa relação de tensão e frequência não casa com o motor, e faz com que naturalmente o motor ou esteja em esforço, se estivermos a introduzir tensão a mais para uma frequência específica, ou se nós estivermos a introduzir uma frequência muito mais alta para uma tensão mais baixa, o que vai acontecer é que o motor também vai trabalhar fora do regime nominal de binário disponível, e vai fazer com que o motor não tenha tanta força assim. Sem dúvida alguma, isso é aqui quase uma tese de doutoramento, falar sobre variador de frequência, mas o fundamental é isso, é ter em atenção que no caso de motores, no caso de variadores de frequência escalares, ou seja, o que interessa basicamente é a corrente nominal do motor, a frequência nominal do motor e a rotação, ou seja, a velocidade, a velocidade nominal do motor, de forma que essa reta fique o mais correta possível para o motor que nós queremos utilizar. Depois é possível fazer aqui pequenos ajustes nessa reta imaginária que é criada dentro do variador de frequência, mas como talvez aqui no caso dos motores de indução, a parte mais fraca do motor em si, ou a zona mais fraca do motor tem a ver com as baixas velocidades, uma vez que depois entra aqui as questões das perdas no próprio motor e faz com que o motor não tenha tanta força assim. Mas como esses motores são utilizados já quase na velocidade nominal, ou de 50% para cima da velocidade nominal, realmente não há aqui grande necessidade de fazer ajustes de tensão e frequência para controle dos motores, e também não há muito o que fazer quando nós estamos a falar de controle escalar. Esse variador de frequência, e já é o segundo que eu adquiro para acionamento aqui de motores na minha oficina, eu adquiri-os, que é um variador da Enflexin, é uma marca chinesa, mas que realmente tem demonstrado aqui que é ao nível das aplicações que eu pretendo. E a grande vantagem é que faz já um controle vetorial do motor de indução, ou seja, é um controle muito mais inteligente, onde garante uma precisão de velocidade muito melhor para variação de torque binário, ou seja, nós quando estamos a executar cortes numa peça qualquer, a força necessária para cortar o material está a variar constantemente, uma vez que o percurso da ferramenta altera. E no caso de motores acionados com variadores VF, cada vez que a ferramenta muda de direção ou muda de profundidade, nota-se, até mesmo ao ouvir, a velocidade do motor reduz e depois tenta voltar à velocidade nominal, mas realmente há ali uma
uma variação da velocidade muito grande com a variação do binário necessário. E já com o controle vetorial, esse problema quase que desaparece, uma vez que essa tal reta VF já deixa de existir e o variador controla o motor de forma desacoplada a nível de velocidade do motor e a força necessária, ou seja, não está relacionado uma coisa com a outra. O motor consegue disponibilizar uma velocidade extremamente precisa com uma variação de binário quase instantânea, e isso realmente aqui é uma grande vantagem. Nem todos os variadores de frequência possuem esse modo de acionamento vetorial, mas para mim, desde que eu tenho utilizado esse tipo de spindles, o controle vetorial é uma mais-valia mesmo, até mesmo na necessidade de utilizar velocidades um pouco mais baixas, ou ali aquele limiar inferior de velocidade, realmente consegue ter uma força extremamente elevada para velocidades menos altas, o que também é uma grande vantagem. Cada vez mais já existem mais variadores com controle vetorial, acaba por ser um controle um pouco mais complexo de parametrizar, mas sem dúvida alguma, ao final de estar feito uma vez, é um trabalho feito e a vantagem é muito grande. Uma vez que o variador com controle vetorial ele faz um autotuning no motor, ou seja, faz um reconhecimento dos parâmetros elétricos do motor através de um ensaio, de um teste estático, ou seja, o variador introduz ali uma gama de frequências e tensões dentro do motor de forma que o motor nem sequer haja necessidade de girar, mas com isso consegue calcular e medir a indutância do motor, a resistência dos enrolamentos e por aí além outros parâmetros também do motor, o que faz com que realmente otimize o acionamento do motor em si, de forma que para toda a gama de velocidade utilize o máximo de força necessária ou disponível para executar o corte que nós queremos. E para quem chegou agora, essa é a máquina que eu estou quase a terminar de construir, e o quase vai levar um pouco mais de tempo daquilo que eu estava à espera, porque realmente são centenas de mini detalhes aqui estéticos a nível de organizações de cabos e que outras questões estéticas que eu quero implementar na máquina, mas que eu não vou estar aqui a saturar aqui vídeos sobre os mesmos temas e pequenos detalhes. Vou então dar a máquina por concluída e tudo que eu fizer daqui para frente vai ser upgrades à própria máquina, e depois ainda vou fazer um vídeo, esse vai ser o último vídeo sobre a construção da máquina, que vai ser aqui talvez aqui um pequeno review sobre a máquina de forma genérica e algumas coisas que eu poderia ter feito diferente ou que talvez não ficou tão bom ou fugiu um pouco do projeto inicial que eu tinha, fazer aqui uma pequena discussão, mas pronto, então o meu objetivo é começar a utilizar essa máquina de forma intensiva, pôr à prova isso tudo que eu acabei de dizer aqui há pouco, e até já.